Olá a todos. Meu nome é Sónia Junqueira e estou a representar o projeto Palavra-Chave, um novo manual de português da Porto Editora para o sétimo ano de escolaridade. Neste webinar vamos abordar o domínio da escrita, mais propriamente o texto de opinião. O texto de opinião é um género textual previsto nas aprendizagens essenciais para o sétimo ano de escolaridade, sendo um género textual que conjuga características de caráter mais informativo com outras características de caráter mais argumentativo. É importante, antes de começarmos o nosso trabalho, é importante relembrar aos alunos que, independentemente do género textual que eles vão elaborar, é essencial que a escrita se norteie pelas três etapas, ou seja, em primeiro lugar, planificar, depois redigir o texto, textualizar e, finalmente, rever aquilo que foi escrito. A nossa proposta para hoje é então a elaboração de um exercício escrito de um texto de opinião a partir da visualização do trailer de um filme, do filme Mulherzinhas. E nós propomos para isto três tarefas essenciais. Em primeiro lugar, ler a sinopse do filme para que o aluno tenha um pouco mais de informação relativamente ao mesmo. A segunda tarefa é então visualizar o trailer do filme e a terceira tarefa consiste na elaboração do texto de opinião propriamente dito. Começamos então com a leitura atenta da sinopse. Neste momento podem ver a referida sinopse e a importância dela consiste em dar mais informações aos alunos sobre as personagens que eles vão ver no trailer do filme, as mulherzinhas que dão nome então ao mesmo. A segunda tarefa consiste então na visualização do trailer e, obviamente, o ideal seria que os alunos vissem o filme integralmente. Mas, não tendo essa possibilidade, não sendo possível, nós deixamos aqui o link para que possa partilhar com os seus alunos e para que possa ter acesso então ao trailer. Através do mesmo, já é possível que os alunos tenham uma ideia geral da sociedade do século XIX, que é retratada, e possam também retirar ideias suficientes para a elaboração do texto de opinião. A terceira tarefa é então partir para a elaboração do texto de opinião. E o nosso método de trabalho vai incluir 4 etapas. Em primeiro lugar, ler com muita atenção a instrução que mostra ao aluno aquilo que ele deve fazer, e depois as outras 3 etapas correspondem àquilo que referi inicialmente, às 3 etapas da escrita. Vamos ver então a primeira etapa, a leitura atenta da instrução. Eu vou passar a ler a instrução para depois explicar o que são estas palavras e estas expressões sombreadas a cores diferentes. Em Mulherzinhas, é-nos apresentada a história de 4 jovens raparigas pertencentes à classe média americana de meados do século XIX, uma época com características muito diferentes dos dias de hoje. Tendo em conta o trailer que visualizaste, redige um texto com um mínimo de 160 e um máximo de 260 palavras, no qual manifestes a tua opinião relativamente às diferenças que encontras entre a mulher do século XIX e a mulher da sociedade atual. O teu texto deve ter obrigatoriamente uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, 2 argumentos e um exemplo, e não te esqueças de elaborar um plano guia que norteie o teu texto e fazer no final a devida revisão. Bom, se repararem então temos aqui palavras e expressões sombreadas a cores diferentes. Em primeiro lugar, a vermelho é a indicação clara do género textual que o aluno deve elaborar, um texto de opinião. A azul, a indicação do tema que deve ser seguido, as diferenças que existem entre as mulheres do século XIX e as da sociedade atual. Depois, a amarelo, algo que também é muito importante para que o aluno perceba o número de palavras que deve ter no seu texto. Nunca deve escrever menos de 160, mas também não deve ultrapassar um máximo de 260. A verde, alguns requisitos que são muito importantes cumprir. Em primeiro lugar, visualizar o trailer para partir dele para a sua escrita, e depois, já no texto, não esquecer que é importante que este tenha uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, e também que nele estejam inseridos 2 argumentos e um exemplo. Relativamente ao que está a cinzento, é mais uma vez a lembrança de que todo este trabalho deve seguir as 3 etapas da escrita. Em primeiro lugar, a elaboração de um plano guia, depois a redação do texto e, finalmente, a revisão do mesmo. Passamos então à etapa B, a planificação.
O objetivo é que o aluno perceba bem sobre o que tem de falar e, portanto, a seleção do tema começa por ser, por norma, o primeiro passo. Neste caso, o aluno não tem de escolher um tema, o tema já é dado por nós e, portanto, o aluno tem sim de perceber quais são os objetivos que ele tem de cumprir no texto que vai elaborar. Sendo um texto de opinião, ele, em primeiro lugar, tem de apresentar algumas informações relativamente ao tema, mas deve também apresentar os seus argumentos e dar a sua opinião relativamente ao mesmo. Entretanto, deve também recolher e selecionar informação que ele considere importante para compor o seu texto e, depois dessa recolha, deve organizar e estruturar todas as suas ideias no plano guia e registá-las por tópicos para ser mais fácil a sua compreensão. Este é um exemplo de planificação. Nós temos aqui um modelo de plano guia que poderão, obviamente, partilhar com os vossos alunos e podem servir então de exemplo para o plano guia que eles mesmos vão elaborar. Tópicos que nós temos então aqui. O tema, portanto, o tema é a mulher na sociedade atual versus a mulher da sociedade do século XIX. O género textual, já sabemos que é um texto de opinião, e o número de palavras que o aluno deve cumprir, sendo os mínimos e os máximos que ele deve respeitar. Um outro tópico que também é importante é o tópico da estrutura. E aqui relembrar ao aluno que deve o seu texto incorporar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Relativamente à introdução, nós já colocamos aqui os tópicos que devem fazer parte deste momento textual. Deve ser apresentado o tema e deve também ser, neste momento, apresentada a opinião do aluno, qual é o seu ponto de vista em relação a esse mesmo tema. Passamos depois à fase do desenvolvimento, em que esse tema já é esclarecido, não é? E é nesta fase, então, que surgem os argumentos e o exemplo ou os exemplos. Nós apresentamos aqui algumas sugestões de argumentos, quer para justificar as questões relativas à mulher do século XIX, quer também para a mulher da sociedade atual, sendo que alguns deles são então deduzíveis pela visualização do trailer e há também aqui algumas informações que poderiam, por exemplo, decorrer de uma pesquisa do aluno, como é a questão do direito ao voto. Portanto, nós conjugamos aqui alguns argumentos diferentes e o objetivo é então que o aluno diversifique esses mesmos argumentos. Temos também aqui sugestão de exemplos que obviamente não passam disso mesmo e o aluno poderá colocar aqui exemplos que lhe sejam mais queridos ou que ele conheça até melhor. Terminamos o texto com uma conclusão na qual não deve ser introduzida informação nova, mas sim ser reforçado o ponto de vista que foi manifestado logo no início. Passamos finalmente à fase da textualização, ou seja, colocar toda esta informação sob a forma de texto. Para isso, é necessário pegar em todos estes tópicos que fazem parte do plano guia, ordená-los e hierarquizá-los, estruturar a informação e dividi-la por parágrafos que façam sentido, selecionar o vocabulário mais adequado, os articuladores, os marcadores discursivos, portanto, tudo isto para que o aluno consiga chegar a um texto coeso, coerente e que faça sentido. Caso o aluno vá redigir o texto manualmente, é também importante que ele tenha atenção à caligrafia, que a mesma seja cuidada e também um ponto importante, se o aluno foi recolher a informação de algum site, de algum livro, é importante que as fontes que foram utilizadas sejam devidamente citadas. Apresentamos agora aqui uma tabela de marcadores discursivos que podem ser uma mais-valia para os alunos e podem ajudar a orientar o seu trabalho ou de textualização ou até mais à frente de revisão. Nós, por exemplo, temos aqui alguns exemplos de articuladores que o aluno poderia utilizar no seu texto e o aluno pode então previamente fazer esse trabalho. Pode criar uma tabela de articuladores ou marcadores discursivos para que, na fase da textualização, possa ir buscar aqueles que são mais pertinentes para o seu texto. Esta tabela pode também ser usada já nesta fase da revisão, quando o aluno, por exemplo, já tem o seu texto mais ou menos estruturado e quase na fase final. O aluno pode, por exemplo, colocar na tabela todos os articuladores que utilizou e verificar no final se pode proceder a alguma substituição para evitar repetições ou para ficar com uma linguagem ainda mais adequada. Esta fase da revisão é extremamente importante porque vai permitir ao aluno
perceber se o seu texto é claro, se é coerente, se é coeso, se as ideias estão bem ordenadas, bem organizadas, se as frases estão bem estruturadas. Dá-lhe também a possibilidade de perceber se há repetições, se é necessária proceder a alguma substituição vocabular, se há erros ortográficos, de acentuação, de pontuação e também, e não menos importante, se o número de palavras foi respeitado. Portanto, já tendo sido feita a revisão, o aluno pode contar então o número de palavras e este será já o seu número final. Relativamente ainda a esta fase, consideramos que é importante que o aluno aprenda a avaliar, portanto, a autoavaliar-se, a avaliar o trabalho que fez. E aqui sugerimos, por exemplo, que o professor partilhe com ele algo deste género, uma grelha de avaliação do texto de opinião que apresenta os vários parâmetros que devem ser respeitados, cumpridos, quando se elabora um texto deste género. Se o aluno tiver acesso a uma grelha destas, ele, antes de entregar o seu trabalho ao professor, poderá autoavaliar o seu texto e poderá perceber em que é que falhou, se tiver falhado, obviamente, e o que é que poderá melhorar também, entregando então um texto o mais correto possível. É óbvio que nós iríamos deixar aqui uma sugestão de resposta subordinada ao tema que propusemos aos nossos alunos e podem, obviamente, partilhar este modelo com os vossos alunos, analisá-lo, ver o cumprimento dos requisitos que estavam então na instrução que li há pouco e pode ser também um modelo não só para esta temática, mas um modelo que pode ser seguido também noutros temas que queiram propor aos vossos alunos. Uma última sugestão. Visualizaram, e a nossa sugestão foi a visualização do trailer do filme Mulherzinhas e também a leitura da sinopse do mesmo filme. O filme é baseado numa obra homónima da escritora Louisa May Alcott, que é uma escritora norte-americana do século XIX, muito conceituada, e esta obra é intemporal, é um clássico da literatura universal. E o que nós esperamos é que, com a visualização do trailer, com a leitura da sinopse e também com a elaboração do texto de opinião, que os alunos possam ficar motivados e curiosos também para a leitura deste texto, curiosos com esta história para tentar saber mais sobre estas mulherzinhas. Portanto, sugerimos também que este livro seja uma boa opção, que seja uma sugestão feita aos vossos alunos para um eventual projeto de leitura. Foi então a nossa proposta relativamente ao domínio da escrita. Espero que tenham gostado. Agradecemos muito o tempo disponibilizado. Entretanto, serão enviados os materiais apresentados neste webinar. Agradecemos uma vez mais a vossa atenção e até breve.